Capítulo 351 Assassinato e Partida. Ao ver que Aurélia havia realmente desaparecido por completo, Caim finalmente soltou um leve suspiro de alívio. Por sorte, a presença de Trópio a intimidou, caso contrário, ele teria sido realmente forçado a entrar em combate. Contudo, sua força atual pode não ser suficiente para enfrentar oponentes como ela. Contra Pokémon comuns, ele não tinha problemas, mas temia que eles pudessem ter cartas na manga escondidas, como Xandê, o que complicaria ainda mais as coisas. Murkrow ainda não havia evoluído. Caim ainda precisava de um Pokémon capaz de decidir uma batalha com um único golpe decisivo. Felizmente, apesar da postura ousada de Aurélia, ela provavelmente não tinha muita vontade de entrar em uma briga de verdade. Afinal, ela era uma das subordinadas de Ariana. Aien se lembrava vividamente da batalha de Ariana contra Pisce no Lago da Ira, um confronto entre duas treinadoras de elite, onde Ariana foi pressionada do início ao fim. É provável que a força atual de Ariana ainda não tivesse se recuperado completamente. Então, seria possível que ela tivesse se juntado a essa missão de expansão territorial em seu estado atual. Não parecia provável. Assim, Aurélia era talvez a menos ambiciosa dos quatro monstros que disputavam a supremacia. Tain olhou para o cadáver congelado no chão e balançou a cabeça. Aurélia não havia trazido seu melhor Pokémon do tipo Grama, provavelmente como uma forma de se testar. Se Caim tivesse atacado sem hesitar, Aurélia teria invocado todos os seus Pokémon do tipo Grama imediatamente. Mas como ela havia trazido um JYNX do tipo Psíquico e outro do tipo Gelo, Caim deduziu que ela não tinha intenção de lutar até a morte. Talvez aqueles Pokémon do tipo Grama estivessem escondidos em algum lugar no fundo da floresta. Afinal, os Pokémon do tipo Grama possuíam as melhores habilidades de camuflagem na floresta em comparação com qualquer outro tipo. Sem se alongar mais sobre os acontecimentos, Caim recolheu seus Pokémon, subiu nas costas de Tropius e desapareceu na floresta. Quando Caim desapareceu do acampamento, uma figura emergiu lentamente dos arbustos. Era Aurélia, que claramente havia partido antes. Observando a direção para onde Caim tinha ido, ela sorriu. Este menino deve ser inteligente o suficiente, disse Aurélia, acariciando o Venusaur ao seu lado. Sentado no topo de Tropius, Caim transferiu todos os pontos da catela e do dispositivo de pontuação de Xander para os seus próprios, descartando em seguida o dispositivo agora vazio. Naquele momento, a folha de pontuação de Caim exibia um total de 627 pontos. Ele havia ganhado 497 pontos de Xandê, 30 pontos das 12 pessoas que havia matado anteriormente e, com seus 100 pontos originais, agora tinha 627 no total, uma conquista impressionante. Acontece que roubar dos outros ainda é a maneira mais rápida de acumular pontos, comentou Caim com um sorriso irônico. Após voar por um tempo, Trópio trouxe Caim de volta à margem familiar do rio. Ele deu tapinhas em Tropius para que ele pudesse pousar. Embora a batalha com Xandê tivesse sido avassaladora, o Sarind e a Bok sofreram ferimentos graves. Como ainda havia tempo, Caim decidiu tratá-los primeiro. Ele libertou o Sarind e a Bok. Ambos os Pokémon jaziam no chão, visivelmente exaustos. Caim pegou alguns Pokéblocos e deu para eles comerem, depois chamou Miltank para enfaixar seus ferimentos e borrifar remédios curativos. Entretanto, Caim ajoelhou-se junto à cabeça de Abok e disse calmamente: Você sente o quão fraco você está? Na batalha entre o Abok de Xander e o dele próprio, nenhum dos dois saiu vitorioso, mas o Abok de Xander manteve a vantagem na maior parte do tempo. Sua vantagem de tamanho não me serviu de nada, e o longo tempo que passou na natureza o levou a lutar instintivamente, como uma fera, sem qualquer estratégia. Como resultado, não era páreo para o Abok meticulosamente treinado de Xander. SSSS. Abok soltou um grito, seu corpo ainda fraco, mas sua voz cheia de determinação. Então, assim como Mukrow aceite uma dose maior de treinamento, declarou Caim fiamente, desafiando Mukrow. Mukrow também sofreu danos consideráveis durante a luta, mas ganhou muita experiência em batalha, dominando seu corpo recém-formado. Abok olhou para Mukrow e depois para Caim. Em seus olhos, antes hesitantes, uma faísca de determinação se acendeu. Se quisesse vingança, teria que recorrer a métodos mais cruéis. Embora pudesse esperar 2 dias para recuperar suas habilidades, quanto tempo teria então para treinamento e combate? Não. Então, por que não usar métodos mais severos imediatamente? Caim sorriu. Ele retirou de seu equipamento de armazenamento 2 porções de Pokéblocos especialmente formulados, uma para Mukrow e outra para Bo.
Ambos os Pokémon os consumiram sem hesitar, e então esperaram em silêncio que os efeitos começassem a fazer efeito. Caim então invocou seus outros Pokémon e começou a preparar o almoço. Ele deixou os Slowpoke e Gyarados mergulharem na água para pescar. O almoço de hoje seria peixe fresco. Enquanto Caim estava no meio do preparo do almoço, os efeitos dos Pokéblocos especialmente formulados que a Boca havia consumido começaram a aparecer, ou melhor, a Boca não conseguia mais resistir a eles. A Box se contorcia violentamente no chão, às vezes debatendo o corpo, outras vezes mergulhando na água e rolando, espantando os Pokémon selvagens que ali habitavam. Os mais fortes foram derrotados por Slowpoke e os outros. Mukol, por outro lado, parecia muito mais calmo. Com os olhos fechados, permanecia imóvel, mas suas garras, que arranhavam as pedras da margem do rio, as quebravam com facilidade. Os outros Pokémon, ao verem o estado deles, entenderam o que estavam passando. No entanto, eles nada podiam fazer, pois Caim havia explicado que esses Pokéblocos especiais serviam principalmente para potencializar o crescimento de Mukol. Para Sneasel e os outros, o efeito seria mínimo, apenas acelerando ligeiramente o aumento de seus níveis. Para Slowpoke, isso poderia ter algum efeito, mas não o suficiente para causar uma mudança radical, então Caim preferiu o uso moderado dos Pokéblocks para ele. Até mesmo Miltank pediu para usar os Pokéblocos especialmente formulados, mas Caim recusou. A menos que fosse absolutamente necessário, ele não queria que seus Pokémon dependessem desse método. A perseverança é a vitória. Se não conseguissem suportar a provação, poderiam se tornar completamente inúteis. Meia hora depois, a Box cessou suas convulsões e Murkrow também parou de temer. As mudanças foram notáveis. De acordo com a análise do sistema, Murkrow havia crescido mais 2 centímetros, e o sistema informou a Caim que mais uma rodada desse tratamento elevaria seu potencial ao nível verde escuro. A transformação de Abok foi ainda mais significativa. Ele se desfez de uma camada de pele, revelando escamas esbranquiçadas e carne fresca. Depois de ficar imóvel por mais meia hora, finalmente recuperou energia suficiente para se mover novamente. Além disso, a Bok, que já tinha quase o dobro do tamanho de uma Bok normal, havia crescido ainda mais, quase atingindo o comprimento de Gyarados, embora ainda lhe faltasse a circunferência para igualá-lo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 352. O destino trágico de Alec. O importante é que vocês aguentaram, disse Caim, batendo palmas e sinalizando para Mukrow e a Bok que podiam se aproximar para comer. A primeira vez que se usa esse método é a mais difícil de suportar. Uma vez superada a dificuldade inicial, as subsequentes tornam-se mais fáceis. A Bok, após trocar de pele, estava quase curado de seus ferimentos. Já o Sarin, seu estado era mais lamentável, um olho inchado mais do que o outro e mancava visivelmente ao caminhar. Contudo, na hora da refeição, o Sarin mergulhou no banquete sem hesitar. Caim serviu-se lentamente de uma tigela de sopa de peixe, observando seus Pokémon brigarem pela comida sem intervir. Essa era a maneira dele de fortalecer o vínculo entre eles. Após o almoço, eles retomaram a busca pelos cartões de pontos. Encontrar Veshur ainda não era urgente. Mukrow não havia atingido seu potencial máximo, então Caim não estava confiante o suficiente para derrotá-lo. Mesmo assim, antes do fim do julgamento, um confronto entre eles era inevitável, já que Caim provavelmente tinha a maior pontuação de todos. À tarde, Caim continuou procurando cartões de pontos. Assim que ele pegou um, Slowpoke e Mukrow alertaram em uníssono. Alguém o observava de perto. Não sei quem está aí. Por que você não sai e se apresenta? Disse Caim com um sorriso. Quem estivesse se escondendo tinha duas opções: ficar a uma distância segura onde os Pokémon não pudessem detectá-lo, como Aurélia havia feito, ou arriscar ser descoberto por Slowpoke e Mukrow se aventurando muito perto. Então, uma figura emergiu lentamente da floresta, acompanhada por uma Mitina do tamanho de um bezerro. Ao ver o Pokémon, Caim soube imediatamente quem era. É, o líder temporário dos Solitários, provavelmente alguém designado por um comandante da equipe de foguetes. Alec usava uma capa preta. Ao se aproximar, baixou o capuz, revelando parte do rosto. Alec, então é você. O que te traz aqui? Perguntou Caim, suspeitando que não era coincidência, já que tais encontros raramente aconteciam por acaso. Caim, disse Alec com a voz rouca, como se não estivesse bem de saúde. Conheci uma mulher. Ela me disse que você poderia estar aqui. Uma mulher. Caim imediatamente pensou em Aurélia, a quem havia encontrado anteriormente. É muito provável que fosse ela, mas porque ela direcionaria Alec até ele.
Alex sempre foi uma pessoa pragmática, com um caráter firme e habilidades notáveis. Ter sobrevivido à pressão de Xander até então demonstrava sua fortaleza mental. Quando estavam na ilha da prova, a primeira pessoa que Caim quis recrutar foi Alec, mas naquele momento ele não tinha os recursos, o apoio e a compreensão do verdadeiro propósito da prova. Então, ele desistiu. Uma mulher com cabelo laranja. Sim, Alec assentiu lentamente. Caim franziu a testa, algo estava errado com Alec. Embora não tivessem conversado muito antes, Caim se lembrava bem da voz de Alec, e ela não era tão rouca assim. Além disso, conforme Alex se aproximava, Caim detectou um leve cheiro de sangue. Além disso, ele também notou manchas de sangue na pelagem do Mictiana de Alec e alguns ferimentos nas patas traseiras do animal. Mas, no fim das contas, isso não dizia respeito diretamente a Caim. Do que você precisa? Perguntou Caim calmamente enquanto seus Pokémon permaneciam vigilantes, garantindo que Alec não pudesse se aproximar demais e lançar um ataque surpresa. Em vez de responder, Alec removeu a capa preta que cobria todo o seu corpo. Ao ver Alec sem a capa, as pupilas de Caim se contraíram bruscamente. O rosto de Alec, antes relativamente limpo, agora estava coberto de cicatrizes. Algumas eram queimaduras, enquanto outras pareciam ter sido causadas por gaus ou objetos cortantes, deixando metade de seu rosto quase desfigurado. Embora tivesse recebido os primeiros socorros, as cicatrizes eram permanentes. O que chocou ainda mais Caim foi o estado do corpo de Alec. Suas roupas pretas estavam rasgadas e manchadas de sangue, sua pele exposta apresentava hematomas de várias tonalidades, alguns mostrando claros sinais de envenenamento. Notavelmente, em seu pescoço havia duas pequenas perfurações que, se estivessem em um local ligeiramente diferente, teriam sido fatais. Essa foi provavelmente a causa da voz rouca de Alec. Seu corpo inteiro estava coberto de sangue, com algumas feridas recém-cicatrizadas ainda estudando finos filetes de sangue. O cheiro de sangue que Caim e seus Pokémon captaram sem dúvida vinha de Alec. Quem fez isso com você? Caim franziu a testa, uma raiva crescente emanando dele. Pelas feridas de Alec, ficou claro que seu oponente tinha a capacidade de matá-lo, mas optou por torturá-lo impiedosamente. Embora Caim tivesse matado muitos, ele sempre o fazia da maneira mais rápida e direta possível, a menos que precisasse de informações cruciais de seu alvo. Ao ver Alec, ele deduziu que alguém o havia capturado e então decidido atormentá-lo. Era um método que Caim desprezava. Por isso, Caim eliminou pessoas como Paulo, aquele suposto artista dos corpos, que fazia coisas que Caim considerava repugnantes. Pensando bem, só um nome se encaixava. Vejor. O nome veio à mente de Caim. Veshor Alec murmurou fracamente, mas com uma voz repleta de ódio. Claramente, Alec odiava Veshor com todas as suas forças. Vishor havia ido além de tudo que Paul já fizera. Paul, no fim, sempre matava suas vítimas. Vishor, por outro lado, deixou Alec vivo, mas destruiu todos os seus Pokémon, exceto Mitina, fazendo isso bem diante de seus olhos. Isso deixou Alec se sentindo impotente, humilhado e desesperado. Não era de admirar que Vishor se desse tão bem com pessoas como Paul. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 353 A rendição de Alec. Então, por que você veio me procurar? Embora Caim desprezasse aqueles que evitavam matar diretamente, ele não era um salvador em busca de vingança por Alec. Aquela garota de cabelo laranja disse que você causaria problemas para Veshor. Se eu quiser vingança, terei que ir atrás de você, murmurou Alec. Caim ergueu uma sobrancelha. Será que Aurélia disse aquilo? Ela tinha tanta certeza de que ele iria atrás de Veshor? Ou alguém havia mencionado isso para ela? Nimoto, talvez. Ou será que Aurélia era exatamente o que ele suspeitava? Os subordinados de Ariana sempre foram tão astutos. E depois? Caim não confirmou nem negou nada. Ao ouvir suas palavras, Alec pareceu perder as forças. Cada movimento fazia com que algumas de suas feridas se reabrissem, jorrando sangue. Seu rosto ficou ainda mais pálido. Flop. Alec caiu pesadamente no chão, sem se importar com as pedras, caos ou qualquer outra coisa embaixo dele. Mas o impacto fez com que muitas de suas feridas se abrissem completamente. O Megitiana ao seu lado gemeu, esticando a língua para lamber os ferimentos de Alec como se tentasse estancar o sangramento. Não se preocupe, Megitiana, Alec forçou um sorriso. A dor em seu rosto queimado tornava até o menor movimento de seus músculos faciais insuportável. Então ele olhou diretamente para Caim. A dor física não havia diminuído sua determinação. Pelo contrário, a ameação que Vishori infligir estava gravada em sua mente.
Se você conseguir matar Veshor de agora em diante, eu, Alec, seguirei apenas suas ordens, Caim. Eu o servirei como meu líder. Alec falou em tom calmo, mas a determinação em suas palavras não deixava margem para dúvidas. Ah, você não está preocupado que o policial atrás de você lhe cause problemas? Perguntou Caim com um sorriso irônico. Alec permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Ele já foi eliminado pela pessoa que apoia Veshor. Um oficial já havia sido eliminado pelo superior de Veshor, dos Cios. Será que aqueles superiores eram mesmo tão impacientes assim? Caim não negou sua intenção de confrontar Veshor. Não havia necessidade de enganar a si mesmo ou aos outros. Ele não tinha uma boa impressão de Veshor ou de quem o apoiava. Eles o testaram sem piedade. Se não fosse por sua própria força, ele poderia ter sido eliminado muito antes de retornar à ilha de testes. Além disso, ele queria ficar em primeiro lugar na prova para demonstrar seu valor e utilidade para Umbra, caso contrário, não sobreviveria. A Vishou também almejava o primeiro lugar neste teste, tornando inevitável um confronto entre elos. Quanta força você ainda tem? Por que você acha que me seria útil no futuro? Na ilha de testes, embora você tenha mantido um perfil discreto, conseguiu reunir alguns seguidores leais e esforneceu recursos suficientes para sobreviver. Isso demonstra que você sempre teve a intenção de recrutar seguidores. Você não é alguém que se contenta com a mediocridade, você não parece ser um treinador qualquer. Tudo o que você faz tem um plano e um propósito. Você, Caim, não passará despercebido na equipe Rocket. Já que você quer subir na hierarquia, precisará de seguidores leais com grande potencial. E eu, Alec, possuo tanto essa lealdade quanto esse potencial. Alec disse tudo isso de uma vez só, sua respiração ofegante pelo esforço. Você tem uma visão clara, ninguém entre os 5 primeiros na ilha de testes é tolo. Mesmo que você tivesse apoio, não é qualquer um que é escolhido para esta missão, elogiou Caim. Além disso, Alec fez uma pausa antes de continuar. Meu Pokémon inicial é Meitiena. Isso não me parece curioso. Ao ouvir isso, Caim olhou para ele surpreso. Parecia que Alex sabia mais do que Caim havia imaginado. Conte-me mais. Michena, como você provavelmente sabe, não é um Pokémon das regiões de Kanto ou Johto, mas sim de Oem. Sou o único participante nesta ilha de teste com um Pokémon de Oem, e muitos acharam isso estranho. Certamente você também achou. Sua respiração ficou mais pesada. Isso porque o oficial que me apoiava foi um dos primeiros enviados pela equipe Rocket para a região de Oem. Um dos primeiros a ser enviado para Oem. A equipe Rocket tentou se infiltrar em Oem mais de uma vez. Será que o apoiador de Alec estava entre os primeiros? Esses segredos, conhecidos apenas por alguns, Alec entendia porque havia sido subordinado direto daquele oficial. E o primeiro lugar nesta prova final residerá o apoio da equipe Rocket para se infiltrar na região de Oem, estabelecer uma base de operações e, eventualmente, lançar um ataque coordenado, ajudando a equipe Rocket a ganhar terreno em Oem. É precisamente por causa dessa recompensa que esses superiores acorreram para cá e até mesmo alguns oficiais decidiram arriscar tudo. Mas esses oficiais ou estão desesperados ou têm apoio de superiores, enquanto o oficial que me apoiava não teve escolha. Ele foi simplesmente o primeiro a tentar invadir o M. Foi por isso que ele também foi o primeiro oficial eliminado por um desses superiores. E essa é a principal razão pela qual Vishor me tratou daquela maneira. Ele queria informações sobre o Endymin. Se você matar Veshor, posso lhe contar tudo o que sei. Posso até ajudá-lo a se infiltrar em Oen mais rapidamente e a se desenvolver mais depressa. Embora meu oficial não tenha conseguido concluir a invasão, alguns recursos de contatos já haviam sido estabelecidos. Antes de entrar na ilha de teste, ele suspeitou que as coisas poderiam não terminar bem para ele, então me contou tudo com antecedência. Esses recursos são o que Veshor tanto deseja. Me dê um dia para me recuperar e eu te ajudo a eliminar o Veshor. Eu sei que seu objetivo é ficar em primeiro lugar. Alec havia revelado muita coisa. Não admira que Vishor o tenha tratado com tanta crueldade. Então você usou essa informação para negociar sua vida? Perguntou Caim. Eu contei meias verdades para ele. Ele não se atreveu a me matar porque temia que, se eu fizesse antes de verificar a informação, nunca conseguiria. Então, aproveitei a oportunidade e escapei. Caim assentiu com a cabeça, ele acreditava na maior parte do que Alec dizia. Se houve mentiras, foram poucas. Isso também explicava por que Alec não demonstrara interesse em formar uma facção na ilha de testes. Ele simplesmente queria se proteger, não competir pelo primeiro lugar. Tome este comprimido e fique tranquilo. Aviso, é veneno.
Se não tomar o antídoto que darei em intervalos regulares, você morrerá de falência múltipla de órgãos. Pense bem. Caim tirou o mesmo comprimido que havia dado a minha moto. Alec o havia convencido. Sem hesitar, Alec pegou a pílula da mão de Caim e a engoliu. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 354. Informações detalhadas sobre Veshou. Seu equipamento também foi confiscado pelo Veshou. Caim percebeu que o cinto da equipe Rocket que Alec usava havia sumido. Na ilha de testes, os treinadores normalmente guardavam seus itens em cintos fornecidos pela equipe Rocket. Com o cinto de Alec desaparecido, ficou claro que Veshou o havia levado. Isso explicava por que Alec, apesar dos ferimentos, não havia recebido nenhum tratamento ou atendimento médico. Sim, além da Pokébola do Migtiana, que eu escondi bem e ele não conseguiu encontrar, todas as minhas outras Pokébolas e equipamentos de armazenamento foram confiscados por ele, explicou Alec enquanto acariciava Migtina ao seu lado, com um toque de melancolia na expressão. Como seu Pokémon inicial e ainda por cima de uma espécie canina, Migtina obedeceria às ordens de Alec mesmo sem sua Pokébola. Este comprimido também tem propriedades curativas. Tome junto com este para estabilizar seu quadro. Além disso, aqui está um spray medicinal para humanos, use-o para tratar seus ferimentos. Consegue? Caim entregou alguns suprimentos a Alec. Na ilha experimental, todos que sobreviveram na natureza carregavam algumas cicatrizes. Saber como tratar os próprios ferimentos era comum, os ferimentos de Alec eram apenas mais graves desta vez. Caim também tirou um cinto da equipe Rocket que ainda não havia descartado e o jogou para Alec. Este é o cinto do Xander. Use-o por enquanto. Deve conter alguns suprimentos essenciais que você achará úteis. O cinto do Xander. Alec olhou para ele surpreso. Ele sabia que Xander vinha tentando desafiar Caim e que havia se fortalecido rapidamente em um curto período de tempo. Embora Alec estivesse em terceiro lugar e a diferença entre o segundo e o terceiro não fosse muito significativa, a diferença entre o segundo lugar e Xander, que estava em primeiro, era enorme. Então você já cuidou do Xander? Parece que recorrer a você foi a decisão certa. Entre os participantes, só você pode inventar Veshor. O Meor, só você, Caim, pode se opor aos subordinados dos 4 executivos, comentou Alec. Caim esboçou um leve sorriso irônico. Se eliminar alguém e me beneficiar, eu o farei. E se alguém demonstrar hostilidade contra mim, lidarei com isso sem hesitar. Xander foi apenas um desses casos. A inimizade de Xander com ele era irreconciliável. Para o seu próprio crescimento futuro, Caim precisava eliminá-lo. Se não fosse pela intervenção de Abok, Xander já teria sido eliminado por Caim há muito tempo. Além disso, entregar o cinto de Xander para Alex serviu como um aviso. Xander já foi morto por mim, então não tente nada estúpido ou adiloso comigo, era a mensagem que transmitia. Como era de se esperar, ao ver o cinto de Xander, Alec tornou-se mais respeitoso. Meia hora depois, Alec, agora envolto em bandagens, levantou-se. Graças ao cinto de Xander, ele havia conseguido muitos suprimentos úteis que Caim não precisava, como sprays medicinais e antídotos, o que acelerou sua recuperação. Afinal, os Pokémon de Vishor eram em sua maioria do tipo inseto, muitos capazes de envenenar, então os antídotos eram indispensáveis. Senhor, Caim, já me recuperei o suficiente. Podemos ir embora a qualquer momento. Não se preocupe com meus ferimentos, apenas faça o que precisa ser feito, disse Alec enquanto se aproximava de Caim. Caim observou, particularmente a metade do rosto coberta por bandagens. Tem certeza de que seu corpo está bem? Sem problema, respondeu Alec sem hesitar. Então vamos lá. Vamos continuar procurando cartas de pontos e ver se encontramos um Pokémon adequado para você. Aliás, me conte mais sobre o Veshor enquanto caminhamos. Caim começou a andar sem o ar para trás, sem se preocupar se o ferido Alec conseguiria acompanhá-lo. Rangendo os dentes, Alec correu para alcançá-los, agravando seus ferimentos. Embora não tenha voltado a sangrar, a dor era excruciante. Minha sugestão é que, se formos capturar Pokémon, optemos pelos tipos Fogo, Voador ou Pedra, pois seriam eficazes contra os Pokémon do tipo Inseto do Veshor. Dessa forma, eu poderia ajudar a conter um ou dois dos Pokémon dele, sugeriu Alec. Concordo, disse Caim, assentindo com a cabeça. Ele não tinha a falsa impressão de que os verdadeiros guerreiros precisavam vencer sozinhos. Já tinha visto muita gente perder por tentar se exibir. Como diz o ditado, os vilões muitas vezes morrem por falarem demais. Se alguém se dispusesse a ajudar a aliviar seu fado, não havia motivo para recusar. Afinal, Caim havia recrutado tantos seguidores justamente para ajudá-lo. Para que ter seguidores se você não vai usá-los? Além disso, quando encontrei Veshor, ele estava sozinho.
Não sei se alguém se juntou a ele depois, mas pelo que ele disse, é provável que pelo menos uma ou duas das pessoas que se juntaram mais tarde já fossem seus seguidores, mesmo que ainda não tenham se reagrupado. Isso pode mudar em alguns dias. Então, se formos confrontá-lo, seria prudente chamar mais um ou dois para nos ajudar a contê-lo. Não se preocupe com isso, eu já tenho um plano, respondeu Caim. Entendido. Além disso, em relação aos Pokémon do Vishor, quando ele me inventou, ele não invocou todos. Ele usou apenas 3 Pokémon do tipo inseto para me derrotar sem esforço. Ele tinha um Butterfree que usava para suporte e contenção, um CT, um de seus principais atacantes, que parece ter habilidade técnico, o que o torna muito problemático, e um Ariados, outro de seus atacantes principais. Esse Ariados tem a habilidade atirador, porque derrotou meu Arbok com um único golpe. Alec descreveu os Pokémon de Vishor, incluindo suas habilidades e técnicas de combate. As informações que ele forneceu eram muito mais detalhadas do que o que Caim havia aprendido com Paul. Embora Alec tenha mencionado apenas 3 Pokémon, Caim agora tinha uma compreensão mais clara do nível de habilidade de Vishor. Pelo que ouvi dizer, seu Pokémon principal deve ser um Beedrill, que parece ser seu inicial e é bem treinado. Você já ouviu? Perguntou Caim. Beedrill. Alec pensou por um momento antes de responder, não. Na maioria das vezes, ele só tem um citeiro ao seu lado e um aliados à espreita nas sombras para emboscar qualquer um que se aproxime. No meio da conversa, Caim parou de repente e Alec, que o seguia de perto, fez o mesmo. Ele olhou para Caim com curiosidade. Chegamos ao local do cartão de pontos. Vejo um Pokémon bastante interessante. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 355. Um Pokémon peculiar. Caim parou, encarando uma rocha vermelha à sua frente. A superfície da rocha estava pontilhada de buracos negros e, logo abaixo dela, um cartão de pontos era parcialmente visível, conforme indicado no mapa. Sir, um Pokémon? Perguntou Alec enquanto se aproximava, observando a pedra com curiosidade. Sim, é um Pokémon com uma função bastante específica. Mas, se usado corretamente, pode ser muito interessante e se alinhe bem com a sua sugestão anterior, respondeu Caim com um sorriso. Um Pokémon do tipo Pedra. Alec deduziu, pensando que não poderia ser nada diferente, considerando sua aparência. Pode-se dizer isso. É parcialmente do tipo Pedra, mas também do tipo Inseto. Tipo Inseto. Alec não conseguia imaginar como aquela pedra poderia estar relacionada a um Pokémon do tipo Inseto. Era difícil de compreender. O sistema exibiu imediatamente os detalhes desse Pokémon. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco, chucro e verde claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco, masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco, 31. Asterisco asterisco tipos asterisco asterisco, inseto mais pedra. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco, robusto. Asterisco asterisco item em mãos asterisco asterisco, suco de frutas vermelhas. Asterisco asterisco movimentos do ovo asterisco asterisco, aroma doce, mão amiga. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco, teia pegajosa, retirada, constrição, espé, rolamento, bis, envolvimento, inseto lutador, proteção, descanso, arremesso de pélera, ácido gástrico, truque de poder. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco, mordida de inseto, stealth rock, poder da terra. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco, nenhum. Shukri havia alcançado o nível 31, o que significava que já havia aprendido o golpe de poder, dando-lhe um novo propósito na batalha. Até que um Shukri atinja o nível 31 e aprenda truque de poder, sua função principal é servir como um escudo vivo, embora isso não seja totalmente preciso, visto que seu HP base é de apenas 20, o que é extremamente baixo. No entanto, seus atributos base totais são 505. Então, por que ele tem apenas 20 pontos de HP? Ainda mais surpreendente é que seus atributos de ataque físico e especial são apenas 10 cada, enquanto sua velocidade é a mais baixa, com apenas 5 pontos. Seria mais apropriado descrevê-lo como uma tartaruga. Mas a força de Shulk é óbvia. Seus atributos de defesa física e especial são extraordinariamente altos, ambos com um valor base de 230. O que isso significa? Este Pokémon foi projetado para defesa. Se um oponente conseguir superar sua defesa, poderá derrotar Shulk com um único golpe. No entanto, a maioria dos Pokémon não consegue fazer isso devido à sua incrível resistência. Na memória de Caim, nenhum outro Pokémon tinha estatísticas de defesa tão altas quanto Shulk.
Apenas Adom e Steelix, em suas formas mega evoluídas, igualam a defesa base de Shuckle, que é de 230. No entanto, essas formas mega diferem significativamente em defesa especial em comparação com Shuckle. Assim, Caim achou que não seria exagero chamar Shuckle de o Pokémon com a maior defesa entre todos os Pokémon. É claro que, se Shuckle tivesse apenas baixa velocidade, alta defesa, poucos pontos de vida e baixo ataque, não seria muito útil para Caim. No entanto, o movimento muda completamente esse cenário. Truque de poder. Truque de poder é um movimento do tipo psíquico que usa poder psíquico para tocar os atributos de ataque e defesa de um Pokémon. Essa troca afeta apenas os atributos base, excluindo quaisquer aumentos provenientes de movimentos que aprimoram atributos. Isso significa que Shuckle pode, teoricamente, atingir um valor de ataque de 230 pontos, um número incrível. Essa mudança impacta significativamente o potencial de combate de Shuckle. Sim, sua lentidão é uma desvantagem que não pode ser alterada, mas existe outra estratégia para compensar isso: Trick-Room. O movimento Trick-Room cria um campo de batalha onde, por um tempo limitado, Pokémon mais lentos ficam mais rápidos e Pokémon mais rápidos ficam mais lentos, com a mudança de velocidade inversamente proporcional à sua velocidade original. Se o Trick-Room for ativado para o Shuckle, ele poderá se tornar o Pokémon mais rápido em campo. Se o Power Trick for usado para trocar sua defesa por seu ataque, ele se tornará um Pokémon com velocidade extrema e poder de ataque massivo. Sua baixa vida não será mais uma preocupação. Isso é especialmente útil contra Pokémon que dependem de ataques especiais, já que seus ataques não conseguem penetrar a defesa de Shuckle, enquanto Shuckle pode eliminá-los com sua velocidade e ataque aprimorados. É claro que o Trick-Room precisa ser ativado por outro Pokémon, já que Shuckle não pode aprender esse movimento sozinho. No entanto, quando Shuckle atinge o nível 34, ele pode aprender outro movimento crucial, Quebra-Concha. Foi esse golpe que deu a Cloyster o apelido de Matador de Dragões. Embora as condições para aprender Quebra-Concha sejam difíceis, Shuckle só precisa chegar ao nível 34 e ter o potencial necessário para aprendê-lo. Shuckle pode se tornar ainda mais formidável se possuir a habilidade contrária. Em níveis mais altos, ele também pode aprender Power Split e Guard Split. Cain já havia considerado capturar um Shuckle com a habilidade contrário, mas nunca tinha encontrado um até agora. Essa foi a primeira vez que Cain viu um Shuckle. Embora este não tivesse o maior potencial ao contrário, Cain achou que poderia ser adequado para Lé capturá-lo. Para sua própria equipe, esse Shuckle não atendia aos seus padrões de potencial e habilidades. Mas para Alex seria mais do que suficiente. Dê uma boa olhada nele. Este Pokémon tem um desenvolvimento decente e seu potencial não é ruim. Mas ele tem alguns métodos de uso especiais que explicarei assim que você o capturar, disse Caim. Então ele instruiu o Slowpoke. Slowpoke, use pulso d'água com seu poder psíquico para acordá-lo e clarear sua mente. Shuckle não só possui atributos e habilidades incomuns, como também resistências decentes. Ele é fraco apenas contra ataques do tipo pedra, aço e água, enquanto resiste a ataques do tipo normal e venenoso. Contra todos os outros tipos, ele recebe dano neutro, o que o torna bastante sólido. Shuckle tem medo de água, então um banho lhe fará bem. Slowpoke usou seu poder psíquico para envolver o pulso d'água que acabara de formar. Slowpoke vinha treinando há muito tempo para combinar suas habilidades psíquicas com movimentos do tipo água e agora podia usá-las efetivamente em batalha. Uma esfera de água envolveu a rocha vermelha, submergindo-a. Sentindo a pressão da água, a rocha vermelha finalmente começou a se mover. Dos buracos que pareciam ous, emergiram apêndices amarelos e gelatinosos, além de uma cabeça. Essa era a verdadeira aparência de Shuckle. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 356 Captura de Pokémon. É assim que esse Pokémon realmente se parece. A expressão de Alec era um tanto peculiar, pois aquele Pokémon não parecia nada forte, na verdade, até parecia um pouco adorável e desajeitado. Para quem não entende, é lixo, para quem entende, é um tesouro, disse Caim com uma expressão peculiar. Este Shuckle claramente não entendia as regras de batalha, então, quando foi atingido pelo ataque pulso d'água potencializado pelo poder psíquico do Slowpoke, não conseguiu se libertar nem contra-atacar. Isso destaca a importância de um treinador, já que muitos Pokémon selvagens, antes de serem capturados, não entendem a maneira mais adequada de lutar. Por isso existe um ditado: um Pokémon sem um treinador para guiá-lo pode ter seu poder de batalha reduzido pela metade ou mais. Esse fenômeno é ainda mais evidente no caso de Shuckle. Naturalmente,
Quando os Pokémon selvagens atingem níveis mais altos, eles desenvolvem seus próprios estilos de luta que, embora talvez não sejam os ideais, são pelo menos aqueles que eles conhecem melhor. Por isso, muitos treinadores, a menos que seja absolutamente necessário, preferem não capturar Pokémon cujo poder já esteja desenvolvido. É difícil corrigir um estilo de batalha que eles vêm usando há anos. No fim das contas, os treinadores precisam gastar um tempo considerável treinando-os novamente, então preferem capturar um Pokémon fraco e treiná-lo do zero. Logo, Shuckle, sendo duplamente vulnerável a tipos água, não conseguiu oferecer muita resistência, apesar de lutar na água por um bom tempo. Quando caiu no chão, já havia perdido a capacidade de se mover. Capture-o e eu explicarei que tipo de Pokémon disse Caim. Alec assentiu com a cabeça, pegou uma Pokébola do cinto e capturou o Shuckle sem nenhum incidente. Caim pegou o cartão de pontos que estava no chão e continuou caminhando com Alec e seus Pokémon. Entretanto, ele explicou a Alec. Você provavelmente está mais familiarizado com Pokémon da região de Oem e este Pokémon é bem raro em Johto. Afinal, poucas pessoas o usam. Seu nome é Shuckle, explicou Caim lentamente. Alec, que tinha uma formação sólida, possuía um vasto conhecimento sobre Pokémon. Mesmo sendo a primeira vez que via um Shuckle, após a explicação de Caim, ele rapidamente compreendeu seu estilo de batalha. Este é realmente um Pokémon peculiar. Saber como usá-lo ou não faz uma enorme diferença, comentou Alec, maravilhado após ouvir a explicação de Caim. Ele jamais imaginara que a combinação de certos movimentos com esse Pokémon criaria uma transformação tão radical. É claro que Caim explicou apenas o estilo básico de batalha de Shuckle para Alec, sem revelar sua estratégia de combate ideal, já que esse tipo de Shuckle é muito difícil de encontrar. Se você usar bem, pode manter um dos Pokémon do Veshor ocupado. E se os Pokémon que você capturar depois também forem bons, você pode até conseguir enfrentar dois dos Pokémon dele, sugeriu Caim. Inicialmente, Alec não tinha muita confiança, mas depois de capturar Shuckle, sua confiança em ocupar um dos Pokémon de Veshor aumentou significativamente. Quem sabe, talvez eu até consiga me vindar, pensou Alec, na esperança de derrotar um dos Pokémon de Veshor e, empate, acertar as contas. Naquela tarde, os dois passaram tempo procurando cartas de pontos para que Alec pudesse capturar alguns Pokémon com características decentes e vantagens de tipo. Como Vishor havia se apropriado do dispositivo de pontos de Alec, todos os pontos obtidos pertenciam a Caim. Além disso, Alec não estava mais interessado em acumular pontos, contanto que Caim terminasse em primeiro. Ele poderia tirá-lo dali com apenas uma palavra. Alec mais considerou a possibilidade de Caim vencer e deixá-lo para trás. Dado seu nível atual de lealdade e potencial futuro, Caim não tinha motivos para abandonar um subordinado tão promissor. Após encontrar todas as cartas de pontos no fragmento do mapa, Caim acumulou um total de 80 pontos. Somando-os aos que já possuía, ele agora tinha 707 pontos. Ele ficou muito perto dos 1000 pontos necessários. Conseguir 80 pontos em uma tarde pode parecer impressionante para os outros, mas para Caim era algo normal. Matar é mais rápido. Quem mata e queima sempre lucra. No entanto, naquela tarde, ele também ajudou Alec a capturar 3 Pokémon, o Shuckle, do tipo inseto pedra, com o qual Alec já estava começando a se familiarizar. Um Golbat verde claro no nível 29, que à primeira vista parecia um Pokémon bastante comum. Durante o dia, eles encontraram vários Pokémon do tipo voador, mas todos tinham níveis ou características abaixo do ideal. Alec decidiu capturar este Golbat como plano B. Por fim, eles capturaram um Ponyta de nível 30 com uma tonalidade verde, o que foi uma grata surpresa. Um Pokémon de qualidade verde é bastante raro, mesmo na ilha de teste. O último marcador de pontos no fragmento do mapa de Caim mostrava um pequeno rebanho de Ponyta. Alec quase havia desistido depois de um dia na floresta sem encontrar nenhum Pokémon do tipo fogo, mas ficou surpreso ao encontrar um grupo de Ponyta no local. Para sua surpresa, Caim também percebeu que um dos Ponyta era de qualidade verde, então ele rapidamente ajudou Alec a capturá-lo. Capturá-lo era uma coisa, domesticá-lo era outra que Alec teria que enfrentar. Ao final do dia, Alec, tendo capturado mais 3 Pokémon, estava recuperando suas forças. Não há como negar que em um lugar como a Ilha dos Desafios, onde os Pokémon estão por toda parte, um treinador mais fraco evolui rapidamente se um treinador forte o ajudar a capturar Pokémon. É claro que isso pressupõe que o treinador mais fraco consiga domar completamente o Pokémon capturado.
Os Pokémon selvagens não se opõem a se tornarem companheiros de um treinador, mas, frequentemente, quem os derrota conquista sua lealdade. No entanto, esse processo de uma pessoa capturar o Pokémon e outra recebê-lo já é certa resistência. Aí não estava preocupado com isso. Ele não é babá. Ajudar Alec a capturar Pokémon foi apenas para garantir que ele pudesse dar algum suporte durante a batalha contra Vishou. Caso contrário, Caim os deixaria crescer por conta própria. Assim como Ski e Fox. Caim nunca considerou ajudá-los. Se tudo tem que ser controlado pelo líder, então qual é o sentido de ter subordinados? Ser líder significa delegar tarefas a outros, só assim o trabalho pode ser eficiente e deixar ao líder tempo para o crescimento pessoal. Para aqueles que estão construindo suas próprias forças na ilha do julgamento, a situação não é diferente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 357 A evolução da aptidão de Mukrow. À noite, Caim e Alec montaram acampamento em um canto da floresta. Devido à presença de Alec, Caim impediu que Mismagius aparecesse. Neste momento, Mismagius não deve ser visto por ninguém, nem mesmo por alguém que já esteja sob seu controle. A mera possibilidade de alguém descobrir que ele possuía um Pokémon de nível Elite com uma mente inocente seria tentador o suficiente até mesmo para Umbra, que tentaria tomá-lo dele. Por mais valiosas que fossem as habilidades de Caim, para um treinador de nível Elite, ter um Pokémon como ele sob seu controle era algo inestimável. Se alguém descobrisse a existência de Mismagius, Caim teria que eliminá-lo ou seria eliminado ele mesmo. Não havia outra opção. Após o jantar, Alec levou Michiana, que havia recuperado parte de suas forças, para a floresta. Agora ele precisava domar completamente os 10 Pokémon que havia obtido naquele dia e analisar seus estilos de batalha o máximo possível. Felizmente, Shulky, devido à sua natureza, estava quase completamente domesticado e Golbat não representaria muitos problemas. Apenas Ponyta, com sua personalidade orgulhosa, seria difícil de lidar. Caim não tinha intenção de ajudar mais. Capturar e domesticar Pokémon é algo que um treinador deve fazer sozinho. Na escuridão, Caim chamou Mukrow e Abok para perto de si e trouxe 2 Pokéblocos especialmente preparados. Estes são seus Pokéblocos especiais para esta noite. Já que você escolheu este caminho, não há espaço para arrependimentos. Como o mais rápido que puder, disse Caim, indiferente. No entanto, antes que Mukrow e Abok começassem a comer, Caim acrescentou: Abok, coma primeiro e depois vá descansar. Depois de suportar a primeira tortura, a segunda não deve ser tão perigosa para você. Caim permitiu que Abok comesse primeiro e se retirasse para digerir, pois naquela noite, quando Mukrow terminasse de comer seus Pokéblocos especiais, sua aptidão melhoraria de acordo com os cálculos do sistema. Caim não tinha certeza se algo inesperado poderia acontecer. Mukrow, depois disso, você deverá passar por uma transformação. Nunca usei esse método para aprimorar a habilidade de um Pokémon antes, então não sei o que vai acontecer. Mas confio que você vai suportar. Você já fez isso muitas vezes, e não falta muito para o passo final, disse Caim, acariciando as pernas de Mukrow. Rasteje. Mukrow grasnou com determinação. Ele já havia comido esses Pokéblocos 3 vezes antes, o que aumentou seu tamanho de 60 centímetros para 68 centímetros. Tanto sua força física quanto sua velocidade melhoraram consideravelmente. Havia a certeza de que desta vez, pela última vez, ocorreria uma transformação completa. Começou a comer os Pokéblocos especiais que Caim havia preparado para ele e, ao sentir a energia avassaladora percorrendo seu corpo, uma expressão feliz surgiu em seu rosto. Que alegria! Estava prestes a completar sua evolução de aptidão. Em breve, deixaria de ser o Pokémon com a menor aptidão na equipe de batalha de Caim. Poderia contribuir ainda mais para Caim e finalmente ser usado com mais frequência. Apesar de comer esses Pokéblocos ter sido muito doloroso todas as vezes, Mukrow estava genuinamente feliz por dentro. Foi realmente uma alegria. Aquela sensação de ser valorizado havia retornado mais uma vez. No futuro, prometeu se tornar ainda mais forte e fazer mais por Caim com suas habilidades, em vez de apenas coordenar o resto da equipe. Após comer, Mukrow fechou os olhos e começou a sentir lentamente as mudanças em seu corpo. Caim observava atentamente os dados do sistema sobre Mukrow, monitorando cada flutuação em suas estatísticas. De mudanças graduais a uma transformação completa, Mukrow acumulou energia suficiente em seu corpo para passar por essa evolução. As flutuações nos dados foram mais intensas do que antes. No pico, as estatísticas de Mukrow atingiram um nível verde escuro, no ponto mais baixo, caíram para um verde claro. Havia dezenas de variações a cada segundo.
O lado anjo, o lado demônio, tudo dependia da força de vontade de Mukrow. A intensa energia que fervilhava em seu interior fez com que Mukrow agarrasse firmemente a terra com suas garras, deixando marcas profundas no solo. Com as asas dobradas junto ao corpo, seus músculos estavam tensos e trêmulos. Uma pequena quantidade de sangue começou a escorrer de seu corpo, tingindo lentamente de vermelho suas penas negras. Parecia que estava banhado em sangue. Os outros Pokémon, que estavam treinando, perceberam a situação de Mukrow e começaram a se reunir ao redor dele. Slowpoke, Snazel, Haunter, Scorpi, Miltank e até mesmo Tropius, Gyarados e Ursaring agrupados juntos. Aim fez um gesto para que permanecessem em silêncio. Mukrow estava em um momento crítico e qualquer perturbação poderia afetá-la. As expressões dos Pokémon tornaram-se sérias enquanto cercavam Caim e Mukrow, assumindo posturas defensivas para impedir que qualquer Pokémon selvagem interrompesse o processo repentinamente. Ao longe, Arbok suportava a dor em seu corpo, cerrando os dentes, sem ousar emitir um som ou se mover por medo de interromper a evolução de Mukrow. Após ter experimentado esses Pokéblocos especiais uma vez, Arbok sentiu um profundo respeito por Mukrow. Como Mukrow conseguiu suportar tamanha dor tantas vezes? Essa determinação foi o motivo pelo qual, embora não fosse o mais forte da equipe, Mukrow se tornou o líder respeitado do grupo. Somente Mukrow e Arbok compreendiam a intensidade da dor causada por esses Pokéblocos. Assim, Arbok nutria profundo respeito por Mukrow. Além disso, a evolução de Mukrow também serviria de exemplo para Arbok. Se Mukrow tivesse sucesso, Arbok ganharia mais confiança. A evolução de Mukrow estava afetando todos os Pokémon de Caim. O clima no acampamento ficou cada vez mais tenso. O geralmente preguiçoso Tropius agora tinha um olhar penetrante, examinando os arredores e demonstrando plenamente sua presença como um Pokémon de nível 40 com sangue de dragão. Era como se estivesse avisando os Pokémon próximos para ficarem longe. Todos os Pokémon estavam em estado de alerta máximo. Finalmente, passaram-se 30 minutos, depois uma hora. Após uma hora consumindo os Pokéblocos especiais, a energia de Mukrow gradualmente se estabilizou e o sangramento que escorria de seu corpo parou. Aí monitorava cuidadosamente os dados do sistema, registrando cada alteração nas estatísticas de Mukrow. Papo. De repente, Mukrow soltou um grito agudo. Sua energia atingiu o pico e, em seguida, estabilizou-se gradualmente em um ponto intermediário. Mukrow conseguiu melhorar sua qualidade para o nível verde escuro. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 358. Preparativos antes da batalha. Ain observou os dados do gráfico de energia se estabilizarem em um verde escuro e soltou um longo suspiro. Esse aumento forçado no potencial de Mukrow trouxe uma pressão considerável. Se não fosse pela ameaça de Veshor, ele talvez não tivesse escolhido um método tão arriscado. Teria preferido uma abordagem mais lenta, como com Miltank, cujo potencial avançava de forma constante. Isso teria sido o ideal. Felizmente, Mukrow teve sucesso e se tornou o segundo Pokémon na equipe de Caim a aprimorar seu potencial. Assim como Slowpoke, seu potencial havia atingido um nível verde profundo. Ah! O Mukrow, empolgado, hitou mais uma vez, liberando sua alegria. Os outros Pokémon pensaram que Mukrow estava simplesmente dominado pela emoção, mas apenas Caine entendeu o motivo dos dois gritos. A primeira era a felicidade de memorar seu potencial. A segunda razão foi porque sabia que agora poderia ser de maior ajuda. Com sentimentos contraditórios, Caim acariciou as penas manchadas de sangue de Mukrow, completamente despreocupado em sujar as mãos. Comam esses Pokéblocos apenas a dose normal e recuperem um pouco de energia. Miltank deu uma mamadeira de leite para o Mukrow. Slowpoke limpe o Mukrow e instruiu Caim aos outros Pokémon. Após testemunharem a melhora de Mukrow, os outros Pokémon pareceram aliviados, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Com exceção de Miltank e Slowpoke, os outros retornaram ao treinamento. Mukrow agora estava mais forte. Eles também tiveram que se esforçar. O Mukrow cansado apreciou os cuidados atenciosos de Miltank e Slowpoke. Sempre fora o irmão mais velho quem cuidava deles, e agora era a vez deles cuidarem dele. Ao longe, Arbok estava trocando de pele. Ver o sucesso de Mukrow trouxe alegria interior, acelerando seu processo de muda. Após terminar, descansou no chão por meia hora antes de retornar para o lado de Caim. Silenciosamente, começou a conversar com Mukrow, perguntando como ele se sentia após a melhora. Na verdade, Caim conseguia visualizar dados mais detalhados nos gráficos fornecidos pelo seu sistema.
Primeiro, Mukau, que originalmente tinha 68 centímetros de altura, passou a medir 70 centímetros, 20 centímetros a mais do que um Mukau comum. Em seguida, a capacidade de armazenamento de energia em seu corpo mudou. É como se uma garrafa tivesse se transformado em uma chaleira, dobrando sua capacidade. Finalmente, houve uma mudança em seu nível. A alta concentração de energia levou Mukau ao nível 33. Agora ele estava apenas um nível atrás de Slowpoke, que estava no nível 34, tornando o segundo Pokémon mais forte da equipe de Caim. Descanse bem. A partir de amanhã, começaremos um treinamento específico para você, Mukau, e você precisará se adaptar rapidamente ao seu novo potencial. Ainda há missões mais importantes pela frente. Abok, você também precisa se adaptar rapidamente ao seu corpo e acelerar o ritmo. Lembre-se, você não tem muito tempo, disse Caim. Ambos os Pokémon assentiram com a cabeça e adormeceram, cada um com um pensamento diferente. Os Pokéblocos especiais testaram não apenas seus corpos, mas também suas mentes. Logo, ambos os Pokémon estavam em sono profundo, enquanto os outros continuavam o treinamento. O progresso de Mukau os motivou a se esforçarem ainda mais. Meia hora depois, Alec voltou da floresta, coberto de poeira. Suas roupas e algumas bandagens mostravam marcas de queimadura. Claramente, capturar Ponyta não tinha sido fácil. Ele acenou com a cabeça para Caim e se deixou cair pesadamente no banco de madeira junto à fogueira, soltando um longo suspiro. Parece que não foi um processo fácil, disse Caim com um sorriso, claramente de bom humor. Alec, no entanto, exibiu um largo sorriso, seus dentes brancos contrastando com o rosto coberto de sujeira. Sim, aquele Ponyta é um cavalo selvagem e rebelde. Deu muito trabalho para domá-lo completamente, respondeu Alec. Capturar Ponyta tinha sido mais desafiador do que ele imaginava. Ele teve que suportar 10 minutos de intensa luta nas costas de Ponyta antes de finalmente subir o galo. Felizmente, Ponyta manteve seu orgulho e não usou seus golpes mais fortes. Mesmo assim, Alex sentiu o calor das chamas o envolver. Anteriormente, ele havia capturado Shukri e só recentemente estava finalizando esse processo, ajudando Shukri a se acostumar com as batalhas. A verdade é que, assim que encontrou o estilo de luta certo, as habilidades de combate de Shukri melhoraram drasticamente. Nem mesmo Meridiana de Alec era páreo para ele. Durante a captura de Golbat, Shukri também desempenhou um papel crucial. No entanto, capturar Ponyta foi inteiramente mérito de Alec. Ao tentar comandar Ponyta em batalha, Alec descobriu seu talento excepcional, que superava até mesmo o dos Pokémon que ele possuía anteriormente. Claramente, Caim tinha bom olho para escolher Pokémon. Até mesmo Alec acreditava que, uma vez que dominasse completamente Shukri e Ponyta, ele poderia se tornar mais forte do que nunca, apesar de ter apenas 4 Pokémon. Parecia que estar perto de Caim estava acelerando seu crescimento. Durante o jantar, ele notou os Pokémon de Caim comendo Pokébocos de alto nível, um luxo. Além disso, ele percebeu que Caim também era um criador de Pokémon. Que talento assustador. Preparem-se. Amanhã começaremos a procurar por Veshor, disse Caim seriamente. Amanhã. Amanhã. Alec repetiu primeiro o inseto e depois com determinação, cerrando os punhos. Se pudesse se vindar, não queria esperar nem mais um segundo. Mas também não queria que Caim arriscasse a vida sem um plano. Era melhor estar preparado. Mas só nós dois. Mesmo tendo 4 Pokémon, ainda não sei lidar bem com eles. Primeiro, amanhã encontraremos alguém. Depois, com base em suas memórias, rastrearemos a localização de Veshor. Não quero esperar até o último dia para enfrentá-lo, quando pode haver mais pessoas por perto, algumas das quais podem ser tentadas a agir de forma oportunista se virem minha pontuação, respondeu Caim calmamente. Quanto ao número de pessoas ao redor de Veshor, não se preocupem. A pessoa que encontrarmos amanhã cuidará delas. Amanhã, eles procurariam Mimoto e, em seguida, lidariam com Veshor, o espinho em seu pé. Agora que o potencial de Mukrow havia melhorado, ele só precisava de uma pedra do crepúsculo para evoluir para Onticou a qualquer momento. Tain se sentiu mais confiante. Amanhã, você terá que se esforçar ao máximo na batalha. Tenha os Pokémon que acabou de capturar e certifique-se de não fugir de uma luta, porque você sabe o que isso significa, disse Caim friamente a Alec. Ele não queria nenhum incidente inesperado durante o confronto com Veshor. Se pressentisse qualquer risco, o eliminaria antecipadamente. Entendido, respondeu Alec, com o coração acelerado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 359 Recuperando minha moto. Quinto dia. Na ilha do julgamento. Caim estava acompanhado por Alec quando começaram a busca por minha moto.
Antes de se separar de Miyamoto, Caim fez com que Slowpoke deixasse uma marca psíquica nele. A menos que outro Pokémon do tipo psíquico a removesse, Slowpoke poderia rastrear a localização de Miyamoto. Embora a IA do teste fosse vasta, mesmo que Slowpoke não pudesse se teletransportar para qualquer lugar, ele conseguia sentir a localização de Miyamoto sem problemas. Slowpoke, você consegue sentir a localização de Miyamoto? Perguntou Caim. Slowpoke fechou os olhos, concentrou-se por um instante e então assentiu com a cabeça. Caim instruiu Alec a colocar a mão nas costas de Slowpoke, e os dois desapareceram da floresta. Slowpoke não conseguiu teletransportá-los diretamente para Miyamoto, mas os transportou para o ponto psíquico mais próximo. Caim entregou alguns Pokébocos para Slowpoke. Slowpoke, descanse um pouco dentro da sua Pokébolo. Então, ele invocou Murkrow e Arbok. Murkrow, agora com 70 centímetros de altura, já não parecia um Murkrow comum. Quanto a Arbok, seu tamanho era comparado ao de um Jarados. Alec também convocou Punita, Golbat e Chupre. Hoje era dia de treiná-los. Punita, com 1 metro de altura, havia se desenvolvido o suficiente para que Alec pudesse montá-la sem problemas. Golbat carregava Chupre em suas garras enquanto sobrevoava o céu. Caim, por outro lado, cavalgava nas costas de Arbok, assim como outrora cavalgara em Onix. O tamanho colossal de Arbok permitia que Caim viajasse com estabilidade. E assim, os dois e seus Pokémon se moveram rapidamente pela floresta. Sempre que encontravam Pokémon selvagens, Murkrow era o primeiro a entrar na batalha. Somente quando havia vários oponentes é que Punita, Chupre e Golbat tinham a chance de lutar. Os 3 Pokémon não reclamaram, já que Murkrow demonstrou força incrível e ferocidade impressionante em todas as batalhas. Murkrow era forte. Alec observou como Caim comandava Murkrow nas batalhas com instruções simples que o Pokémon entendia perfeitamente. A sinergia entre Caim e Murkrow era notável. Alec pensou que, se conseguisse atingir o nível semelhante de conexão com seus próprios Pokémon, seu poder de combate aumentaria em pelo menos 2 níveis. Após 1 hora de deslocamento rápido pela floresta, eles finalmente se aproximaram da localização de Miyamoto. Slowpoke reapareceu ao lado de Caim, quase totalmente recuperado. Caim, posso me aproximar dele diretamente? Perguntou Alec enquanto acariciava Ponita. Sim, aquele cara está descansando. Vamos ver como ele está se saindo nesses últimos dias, respondeu Caim com um sorriso. Em seguida, deu um tapinha em Arbok, sinalizando para que ele avançasse. Miyamoto estava sentado embaixo de uma árvore, descansando, com 2 Pimiap ao seu lado. Um era o original que ele sempre teve, e o outro havia evoluído de um Mankey que ele capturara. Ele mastigava calmamente um pedaço de pão, aparentemente após uma batalha. Muito bem, Primiap, já descansamos o suficiente. É hora de continuar lutando. Da próxima vez que Caim vier, ele precisa ver que melhoramos. Caso contrário, como vamos conquistar nosso lugar ao lado dele? Disse Miyamoto, claramente determinado a impressionar Caim. Ele havia se resignado a seguir Caim, mas era ambicioso o suficiente para querer se tornar o mais forte dos seguidores de Caim, conquistando seu reconhecimento. Pintil-til. Um dos Pimeapes levantou-se de repente, alerta, olhando fixamente para a floresta. Miyamoto imediatamente ficou sério e olhou na mesma direção que Primeape, dizendo: Quem está aí? Por que não sai e me enfrenta em batalha? E se eu quiser seus pontos? Perguntou uma voz zombeteira vinda da floresta. Ao ouvir a voz, Miyamoto não se irritou. Em vez disso, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Junto com seus 2 Primeapes, ele avançou em direção à origem da voz. Caim! Exclamou Miyamoto ao ver caindo em cima de Arbok, cumprimentando respeitosamente. Ao mesmo tempo, ele notou Alec montando Punita ao lado de Caim. Sua testa franziu levemente, mas logo se alisou, disfarçando sua reação. Caim, você está aqui para iniciar a operação? Perguntou Miyamoto com uma mistura de entusiasmo e determinação. Todos sabiam a que operação ele se referia. Sim, respondeu Caim, acenando com a cabeça enquanto desmontava de Arbok. Alec também desmontou e ficou atrás de Caim, marcando claramente sua posição subordinada. Quem é ele? Perguntou Miyamoto, olhando para Alec com curiosidade. Apresente-se, disse Caim calmamente. Sim, sou Alec, um participante da ilha de provas da equipe Rocket. Agora sou um dos seguidores de Caim. Você deve ser Miyamoto, aquele de quem Caim falou. Espero que possamos trabalhar juntos no futuro para o benefício de Caim, disse Alec em tom calmo, revelando pouco de seus pensamentos. Ah, muito bem dito, irmão Alec. Vamos trabalhar juntos para servir Caim da melhor maneira possível, respondeu Miyamoto com uma risada sonora, caminhando até Alec e dando-lhe um tapinha firme no ombro.
Alec tentou discretamente se libertar do aperto de Miyamoto, mas não era para a força dele. Como treinador de Pokémon do tipo lutador, Miyamoto possuía grande força física, muito superior à de um treinador comum. Alec não conseguiu se libertar, e Miyamoto apenas apertou seu aperto. Caim observou a interação em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Como líder, Caim compreendia a importância de manter um delicado equilíbrio entre seus subordinados. Não queria que se tornassem muito próximos, mas também não queria que se tornassem inimigos. Uma rivalidade amigável e uma competição saudável garantiam o progresso sem causar grandes problemas. Embora Caim ainda não fosse um líder pleno, ele havia aprendido a lidar com tais situações. Seu ídolo, Giovanni, dominava essas técnicas com perfeição. A equipe Rocket era uma organização gigantesca, mas graças a Giovanni, funcionava sem problemas. Havia competição interna, mas nunca a ponto de comprometer os objetivos maiores. Nos níveis mais baixos da equipe Rocket, a competição era mais acirrada, mas nos níveis mais altos prevalecia uma fachada de harmonia. Era a única maneira de se opor à Liga Pokémon. Embora a liga parecesse poderosa, sua capacidade de resposta era limitada devido ao seu vasto território, dividido em 7 regiões. Quanto mais se expandia, mais difícil se tornava controlar efetivamente cada região. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 360 Encontrando o Vexor, preparando-se para a batalha. Como está indo sua recuperação muscular? Perguntou Caim. Não se preocupe, líder. Com certeza posso enfrentar um dos subordinados de Vishor, respondeu Miyamoto com confiança. Embora não estivesse totalmente recuperado, lidar com alguém de nível semelhante ao seu antigo não seria um problema. Caim assentiu, satisfeito. Se Miyamoto conseguisse lidar com um e Alec com outro, então Caim poderia enfrentar Vishor sem preocupação, mesmo que Vishor tivesse 2 subordinados fortes ao seu lado. É hora de tomar a iniciativa. Vamos confrontá-lo, disse Caim enquanto montava novamente em seu abó. Alec montou em seu Ponyta, enquanto Miyamoto soltou seu Dodrio e subiu nele. Juntos, os três começaram a busca por Veshor, um dos principais subordinados de Lucius, um executivo da equipe Rocket, na ilha do teste. Alec, que havia escapado das garras de Veshor anteriormente, guiou Caim e os outros até o local onde Veshor estava acampado. Se Vishor tivesse ficado lá tempo suficiente, eles ainda poderiam encontrá-lo, e mesmo que ele não estivesse lá, os vestígios deixados poderiam ajudar a localizá-lo. Os Pokémon dos três treinadores se moviam rapidamente, mas a distância a percorrer era considerável, então eles não chegaram imediatamente. Ao longo do caminho, eles passaram por diversas áreas habitadas por Pokémon selvagens, alguns dos quais eram bastante poderosos. No entanto, nenhum deles foi rápido o suficiente para alcançar Caim e sua equipe. Mesmo assim, eles não conseguiram evitar alguns ataques surpresa dos Pokémon selvagens, mas Mukrow e os outros lidaram com eles rapidamente. 3 horas depois, seguindo as instruções de Alec, eles chegaram ao local onde ele havia sido capturado por Veshor. No entanto, em vez de encontrarem Veshor, viram apenas sinais de desordem. Caim se agachou e tocou em uma fogueira apagada. Sentiu o calor residual nas cinzas, depois inspecionou as pegadas no chão e verificou a umidade do solo. O fogo não se apagou há muito tempo, ainda está quente. Parece que eles saíram por volta do meio-dia, então não ficaram fora por muito tempo. As pegadas também indicam que ele não estava sozinho, então ele tem alguém com ele, comentou Caim. Preparem-se. Nós vamos alcançá-lo. Ao contrário de outros que passaram muito tempo na ilha da prova, Vishnu não parecia preocupado em apagar seus rastros. Talvez ele estivesse confiante demais em sua força, o que facilitou para Caim segui-lo. Ao ouvirem as palavras de Caim, tanto Miyamoto quanto Alec ficaram sérios. As coisas não seriam tão fáceis assim. Caim, montado em seu aboque, liderava o caminho, seguindo a tia pela floresta. Como Vishnu não havia se ausentado por muito tempo, eles ainda tinham uma chance de alcançá-lo se apressassem. A expressão de Caim permaneceu séria enquanto ele prosseguia. Uma determinação fria brilhava em seus olhos. Sua filosofia de sobrevivência era simples, a menos que trouxesse algum benefício, ele não atacaria os outros sem motivo. Mas se alguém o provocasse e ele tivesse força suficiente, garantiria sua vingança sem demora. Antes de retornar à ilha da prova, Lúcio enviara um oficial para testá-lo. Embora o chamasse de teste, Caim sabia que, se não fosse forte o suficiente, o erro do oficial teria sido fatal. A partir daquele momento, Caim decidiu se vindar e Vishou seria seu primeiro alvo. Não importava que tivesse sido na Ilha do Julgamento, onde a morte era comum e ninguém saberia quem era o culpado.
Após seguir o rastro por um tempo, Caim diminuiu o passo e sua expressão tornou-se mais grave. Estão esperto. Preparem-se. Não quero ver nenhum de vocês falar num momento como este. Vocês já sabem as consequências. Mesmo que eu não consiga derrotar Veshor, escapar não será um problema para mim. Mas se eu vir vocês recuando, caindo ou para Alec e Miyamoto com uma expressão severa. Embora ambos o respeitassem, Caim não podia arriscar uma traição no momento crítico. Ele deixou suas expectativas claras. Os dois se endireitaram e assentiram firmemente. Sim, senhor Caim, não se preocupe. Principalmente Alec, cujo rosto marcado por queimaduras apenas enfatizava sua determinação. Então vamos lá. Aina assentiu com satisfação, liberando todas as suas pokébolas e ordenando que seu aboca avançasse lentamente. Após caminharem um pouco mais, saíram da floresta e deram de cara com um campo de grama alto. Embora a grama estivesse alta, não era alto o suficiente para esconder as pessoas. Ali, no meio do campo, dois homens estavam sentados descansando, rodeados por seus Pokémon. Quando Caim os viu, eles também o viram. Miyamoto, montado em seu Dodio, aproximou-se de Caim e sussurrou: Senhor Caim, o homem de óculos redondos e cabelos prateados é Veshor. O outro ao lado dele é um subordinado de outro oficial, um especialista em Pokémon do tipo pedra chamado Daishi. Caim olhou para Miyamoto, cuja expressão era séria, e perguntou: Você consegue lidar com ele? Miyamoto hesitou por um instante. Se fosse qualquer outra pessoa, ele não teria problema algum, mas conhecia a força de Daishi. Mesmo assim, cerrou os dentes e disse, sem problema. Não vou deixar que ele interfira na batalha do líder. Os dois homens se levantaram lentamente. Veshor, um jovem de cabelos grisalhos, óculos redondos e um paletó cinza sob uma camisa branca, olhou para Caim com um sorriso surpreso. Caim, disse Veshor, observando os três. E você? Você realmente voltou depois de fugir? Veio se render como o cachorro que você é. Veshor zombou, dirigindo suas palavras a Alec. Ei, senhor Veshor, parece que eles vieram entregar seus pontos, disse Daishi, lambendo os lábios com um sorriso malicioso. Daishi, nunca pensei que você se submeteria a Veshor. Você sabe muito bem que seu oficial e Sir Lucius não se dão bem, e Tomimoto. Vá, aquele verbo está acabado. Quando este julgamento terminar, ele estará perdido. Por que eu deveria ficar com ele se posso me juntar a Sir Lucius e sobreviver? Retrucou Daishi. Então, olhando para Miyamoto, acrescentou em tom de deboche, e você? Se submeteu a um participante qualquer da IA. Parece que toda essa força deixou seu cérebro imotado. Ah! Os dois pareciam se conhecer bem e, enquanto trocavam palavras, começaram a se mover para um lado do campo, prontos para brigar. Esse confronto era inevitável. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.